Olá, amados, muita alegria, muita paz, muita esperança. Eu me chamo Gabriel Ramos e hoje eu quero rapidamente trazer para você um pouco da leitura da Palavra de Deus, né? Nós sabemos que mesmo que você tenha o dom, né, de ministrar a palavra em alguns lugares, né, quando as pessoas convidam você, nós entendemos que há uma necessidade muito grande de a palavra de Deus ela ser lida, né? Por que ser lida, Gabriel? Porque a leitura realmente da palavra de Deus é algo fortalecedor, é algo máximo, é algo fortalecedor. 99% das pessoas, seja cristãos ou não cristãos, tem leitura, tem dificuldade de entender textos e contexto por causa da falta da prática de leitura. A palavra de Deus, amado, é a mesma coisa. Você precisa tirar um tempo para você apenas ler. Apenas ficar ali, sabe, mergulhando nas escrituras, mergulhando, conhecendo a história, conhecendo as profecias, conhecendo como Jesus andava com seus apóstolos, como ele ensinava o evangelho, como ele realmente discipulava, como ele realmente contava as parábolas, né? No livro do, esqueci agora, Salmo 78, fala sobre as parábolas de Jesus, né? Abrirei em parábolas e contarei segredos que estão ocultos desde a fundação do mundo. Pergunta para o teu pai, pergunta para tua mãe, só eles vão girar. Eles vão dizer para você os enigmas que nós contamos, né? Então, mais dias ou menos dias, você vai percebendo pelo Espírito Santo a necessidade não só de ouvir, mas de praticá-lo. Quando você só ouve a palavra de Deus, você acaba sendo uma pessoa que você acaba não estudando direito aquilo que você apenas ouve, né? E quando você só prega, você acaba um dia se reparando que você precisa também ouvi-lo. Você precisa também aprender um pouco, né? A palavra de Deus diz que nós temos que ser tardio no falar e prontos para ouvir. Tardio no falar e pronto para ouvir. Todas as vezes que nós queremos algo de Deus, Deus nos dá algo chamado sabedoria. Porque a sabedoria de Deus, ela precisa sobrepujar algo que o ser humano já está acostumado. O ser humano ele tem preguiça de ler, o ser humano ele tem preguiça de obedecer, o ser humano ele tem preguiça de ouvir a voz de Deus. O ser humano ele tem preguiça de entender textos e contextos, né? O ser humano muitas vezes tem dificuldade de entender certas coisas. Existem dimensões de profundezas, existem experiências que você vai ter, né, durante o tempo da sua caminhada. Existem momentos que você vai alcançar durante o tempo da sua caminhada. Nós temos um texto maravilhoso de Isaías que eu lendo essa profecia eu entendi uma coisa. Do capítulo 1 ao capítulo 6, eu passei a entender uma coisa muito importante. Do capítulo 1 ao capítulo 6, o profeta já profetizava
né? Na terra de Israel. Porém, o chamado dele aconteceu no capítulo 6. Só que ele já profetizava: ouve Israel a voz do Senhor, assim diz o Senhor, e ele já profetizava. Só que quando chega no capítulo 6, ele dá de cara com uma experiência que mudaria a vida dele completamente. E no capítulo 6, a experiência que Isaías teve foi incrível, que mudou a vida dele. Deus purificou os lábios dele, purificou os olhos dele, para que ele vissem a glória do Senhor, né? Nós vemos entender do capítulo 1 que Isaías ele já começa arrebentando e descendo cajado naquele povo. Ele já começa fazendo um sucesso no seu ministério, arrebentando e descendo cajado, lógico, pelo Espírito do Senhor, né? Mas nós entendemos que o chamado dele mesmo foi acontecer no capítulo 6, porque no capítulo 6 houve, né, uma convocação, uma visão celestial, né? Houve algo chamado o despertar do Espírito dele. Houve algo chamado de experiências maiores, profundezas maiores que ele estava alcançando em Deus ali. Então, no capítulo 1, acompanhe comigo. No capítulo 1, visão de Isaías, verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão e Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouve os céus e dá ouvidos à terra, pois falou o Senhor, né? E aqui nós vamos ler mais no contexto. Ouve os céus e dá ouvido à terra, pois falou o Senhor. Criei filho, né? Aí Deus começou a dizer: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não entende. O meu povo não entende, é um povo leigo, é um povo de coração duro, é um povo obstinado, é um povo escravizado, né? Escravizado, né? Ai da nação pecadora, olha só o que ele está dizendo. Pecadora, ai da nação que vive pecando, pecadora, né? Do povo carregado de iniquidade, da descendência de maligno, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Tá vendo? A Bíblia está dizendo aqui, Isaías revela que o povo voltou atrás como? Né? Jesus fala sobre isso também. Aquele que coloca a mão no arado não fica olhando para trás, porque você tem que entender que você é apto para o reino de Deus. Você tem que entender que Deus chamou você para um propósito. Deus chamou você para tocar a trombeta. Então você não pode olhar para trás. Você tem que permanecer na fé, né? Você tem que permanecer constante em Deus, né? A palavra de Deus vai dizer também: por que sereis ainda castigados se mais vos rebelaríeis, né? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres, não espremidas nem atadas, nem amolecidas com óleo. Nós sabemos que o próprio Jesus, né? Eu quero direcionar essa mensagem aqui diretamente para o Cordeiro de Deus. Jesus, ele curou doenças extremamente maléficas, né? Dentro de Israel. A Bíblia diz que depois que Jesus recebe o Espírito Santo, né? E vai para o deserto, passar 40 dias e 40 noites. Quando ele sai dali, ele entra nas terras de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia das nações. O povo permanecia nas trevas, viu uma grande luz, e ali Jesus começou a declará-lo, dizendo: arrependei-vos
porque está próximo o reino dos céus. Tem muita pessoa que não consegue entender quando Jesus fala arrependei-vos, pois está próximo o reino dos... Então ele implanta o reino dos céus na terra dos viventes e declara as palavras e os ensinamentos, as parábolas, as coisas profundas, mas ele traz sobre a terra um ensinamento. Que ensinamento é esse, Gabriel? É o ensinamento do reino do Pai, né? Jesus ele só falou do Pai, né? Nós temos nos evangelhos de João que Jesus só fala do Pai, do Pai, Pai. Meu Pai é um comigo, eu sou um com o Pai. O Pai me ama porque sempre faço o que lhe agrado, né? Jesus ele sempre vai deixar claro para você perceber que é realmente importante também você depender dele, né? Porque sem ele nada nós podemos fazer. Em João, o Evangelho de João fala o tempo inteiro disso, né? O tempo todo o Evangelho de João fala. Vamos lá. Versículos número 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, os campos, os estranhos devoram na vossa presença, os quais se acham devastados, como numa subversão de estranho, né? A filha de Sião é deixada como um abrigo na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade sitiada, uma cidade arrebatada, uma cidade tomada, sitiada e arrebatada, né? Vamos lá. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado algum remanescente, já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Pare para pensar um minuto, né? Deus levantou um povo, um profeta, para poder profetizar para aquela nação, para que elas não corressem o risco de continuar naquele pecado gravíssimo diante de Deus, diante da sociedade, para que então eles alcançassem aquilo que o profeta estava ensinando, né? Então vamos lá. Ouve a palavra do Senhor, vós governantes de Sodoma, dai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve as multidões do vosso sacrifício, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não folgo com o sangue dos bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Deus já estava cansado de receber sacrifícios de animais, né? Porque a profecia de Isaías era para que o povo despertasse, né? Olhasse para Isaías e atentasse os seus ouvidos e os seus olhos àquela profecia, para que eles entendam que estava vindo alguém, né? Estava vindo alguém que cumpriria essa profecia, cumpriria esta palavra e que seria poderoso em obras e poderoso em palavras, em curas, prodígios, sinais e maravilhas diante do povo e diante de Deus, né? Quando vinde à minha presença, quando vindes à minha presença, quem requereu isso das vossas mãos, que viesse pisar os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, como também são as suas luas novas de sábado e a convocação das suas assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem um ajuntamento solene. Pessoas mortas espirituais, pessoas soberbas, pessoas altivas, pessoas gananciosas, né? E Deus fala para esse povo aqui, através do profeta Isaías, através da profecia muito poderosa, e Deus estava falando, olha, chega de sacrifício de animais, chega de oferecer, chega de matar os bichinhos, né? Chega de matar os animais, eu não suporto mais falsidade e solenidade, eu não suporto, né? Quando vocês congregam nas vossas assembleias, eu não suporto, eu não quero mais. Então Deus ele se afasta, né, da iniquidade do povo, porque Deus viu que não estava adiantando. O povo não queria se converter, não é isso? Vamos lá. A minha alma aborrece as vossas luas novas e solenidade, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não ouvirei, não ouço. Deus estava dizendo que não ouviria
a oração daquele povo, porque era um povo rebelde, um povo obstinado, né? Um povo cheio de vaidade, ganância, soberba. As vossas mãos estão cheias de sangue. Olha que perigo. Aquelas pessoas praticavam guerra, né? Fazia guerra dentro de Israel, matava pessoas, praticava sacrifício de animais, oferecia sacrifícios tolos para Deus, e Deus estava cansado de carregar esse fardo, e Deus falou para ele, né? Através da profecia de Isaías: eu estou cansado de carregar, e vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, né? Lavai-vos, purificai-vos. Por quê? Lavai-vos, porque Jesus é a água da vida, né? Olha para ele, olha para Emmanuel, olha para o Cordeiro de Deus. Lavai-vos, purificai-vos, arrependei-vos, porque ele é aquele que está sobre todas as coisas, né? Jesus o Cristo. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto e ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas, né? Os escribas, os fariseus, os mestres da lei, os hipócritas, eles adoravam comer a comida das viúvas, né? E devorar a casa das viúvas. Eles adoravam muito fazer isso, né? Se aproveitar do mantimento das viúvas. São hipócritas, raça de víbora, sepulcro caiado, não é isso? Vinde e conversemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Né? Muitas pessoas no tempo de hoje, elas leem esse texto aqui e já pensam logo no dinheiro. Poxa, o bem dessa terra, né? O que seria, né? O bem é dinheiro, 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 dinheiro. Não, o bem não é dinheiro. Bem é bem material, é bem espirituais, um coração limpo, um coração puro, um coração sincero. A justiça de Deus alcançando a sua vida, as bênçãos de Deus vindo sobre as suas vidas, e você desfruta do melhor da terra, né? Você é uma pessoa que se deleita na lei do Senhor e no prazer de Deus, né? Obedece os seus mandamentos e ama o próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, de todas as suas forças, né? E de todo o seu entendimento. Se porém recusar, de fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor os diz. Olha que perigo, né? Como fez-te prostituta a cidade fiel, ela que está cheia de justiça, estava cheia de justiça, e a retidão habitava nela. Mas agora habita homicida, pessoas, reinados, um matando o outro, guerras, rumores de guerra, né? Não sei se naquela época havia guerra de rumores de guerra, mas havia guerra de reinado contra reinado, né? Pequeno reinado, pequenas coisas. Mas haviam guerras, né? Havia violência, havia matança. Um rei atravessando o outro com a espada, um sacerdote matando o outro rei com a espada, né? Um filisteu matando um servo de Deus à espada, ou um servo de Deus atravessando o outro com a espada, né? O tempo todo assim, né? O tempo todo assim. A tua prata se tornou em escória, o teu vinho se misturou com a água. Os teus líderes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de presente. Não faz injustiça ao órfão, não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: eu me livrarei dos meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, a mão do Senhor, a mão do Todo-Poderoso. Purificarei inteiramente as tuas escórias, né? Purificarei inteiramente as tuas escórias, tirarei de ti toda a impureza. Deus ele está irado aqui, né? Deus ele se mostra irado com aquele povo, mas Deus não vem para matar o povo. Deus está falando que ele vai purificar a impureza daquele povo, né? Trazer para eles retidão, juízo, força, o espírito de sabedoria, o
espírito de inteligência, né? Olha o tamanho da misericórdia de Deus, né? Deus vê os filhos dele pecando na terra, ele olha, ao invés dele destruir tudo, não, ele chega e fala: calma, fica tranquilo, eu vou dar o jeito, eu vou purificar, vou tirar a prata do meio de vós, vou tirar o orgulho, né? Vou enviar o meu espírito, vocês vão defender a causa das viúvas e eu vou resolver grandes coisas no meio de vós, né? Eu vou trazer sobre vocês liberdade e libertação, né? Tem falso profeta promete liberdade, mas não promete a verdadeira libertação, né? É prosperidade, é bênção, é dinheiro, é carro novo. Se fizer parte do meu ministério, você vai prosperar. Se você der o dízimo, você vai prosperar. Conversa fiada, conversa fiada, conversa fiada, né? Restituirei os seus juízes, como antes, né? Antes tinha pessoas boas naquela terra, né? Homens guerreiros, conselheiros, né? Vamos lá, os teus conselheiros como antigamente, então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com a justiça e os teus arrependidos com retidão. Os transgressores e os pecadores, porém, serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Vós vos envergonhareis por causa dos carvalhos sagrados que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolheste, né? Eu me lembro dessa passagem aqui, quando fala de jardim, né? Mas está falando de vinha, né? Eu me lembro muito da vinha de Nabote, né? Que Acabe, ele desce para se apoderar da vinha de Nabote, e Elias vai ao encontro de Acabe e decreta uma maldição sobre Acabe, né? E Acabe começa a se humilhar, começa a andar com panos de saco, começa a orar e jejuar ao Senhor, porque afinal de contas um profeta pegou ele de surpresa, né? Jezabel tinha mandado uma carta para o dono da vinha, para Nabote, e Nabote recebeu a carta, né? E aí mandou para o rei de Israel, e aí Nabote, inocentemente, né, foi lá para se apresentar diante do povo, diante da testemunha, e o povo disse que ele pecou contra o Senhor. Mas Nabote não pecou contra o Senhor. Foi Jezabel que inventou uma calúnia para poder matar Nabote, né? Pode ver que Acabe, ele chega para se apoderar, e Elias vem e destrói ele com a palavra do Senhor, destrói ele com a profecia, né? E diz que se ele não se arrepender, não se consertar o mais rápido possível, os cães vão lamber o sangue dele e comer o crânio dele, né? Os transgressores e os pecadores, versículo 28, porém serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Vós vos envergonhareis por causa dos carvalhos sagrados que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolheste. Sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, né? E a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague, né? Essa profecia, ela é muito poderosa, né? Eu amo a profecia de Isaías, né? Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, e quero deixar diante de você a leitura da palavra de Deus. Amanhã nós estaremos lendo a partir do capítulo 2, né? Leitura da profecia de Isaías, e assim que o Espírito Santo vai me dando, me tocando, eu vou explicando algumas coisas que eu entender dele, né? Eu não procuro fazer força, né? Não procuro, eu posso, eu vou fazer, se eu falar, se eu abrir a boca acontece. Não. É deixar o Espírito Santo fluir e nos ensinar, né? Vai ter muitas coisas ali que eu tenho certeza que, lendo, o Espírito Santo vai me dar na hora, e eu vou passar para vocês o ensinamento, né? Seja o tempo que for, seja a hora que for, o minuto que for, não importa, e eu vou passar para vocês tudo. Que o Papai do Céu abençoe a sua vida, em nome de Jesus.